eu queria entender como é que é calculado a pensão alimentícia e como é que funciona isso, porque existem diferentes realidades. Uma coisa é a pensão alimentícia para o filho de Neymar, outra coisa é a pensão alimentícia para um profissional liberal, um autônomo aí que às vezes ganha um salário mínimo, sei lá, mais ou menos, em torno. Como é que fica esse cálculo? Porque, e com a idade da criança, ou, quando eu falo criança, adolescente, né? Até o quê? 18 anos a pessoa tem direito à pensão alimentícia? 18 anos, se não estiver estudando, não estiver comprovando nenhuma necessidade. Se estiver estudando, fazendo algum curso, algum tratamento, até 24 anos. Até 24, beleza. Então, assim, para essa criança, como é que fica diante de diferentes realidades? Como é feito esse cálculo? São contextos bem divergentes e são peculiaridades que cada caso envolve. O que a gente enxerga mais hoje, que é o que a maioria das pessoas falam. Pensão alimentícia quer dizer que você vai pagar 30% do seu salário. E isso é um mito. Ah, é? É um mito que foi criado. Não é fixo, não é estipulado nem pelo advogado, nem pela parte, pela mãe, pelo pai, pela criança, por ninguém, tá? Essa pensão alimentícia, ela vai ser estipulada por um juiz, um magistrado. E como é que eu faço esse cálculo? Primeiramente, eu preciso pegar ali a possibilidade de quem vai pagar, ou seja, do alimentante, do pai ou da mãe, e a necessidade de quem vai receber, tá? Eu posso ter ali uma criança que ela é uma criança atípica, tá? Eu tenho várias clientes no escritório que os filhos têm TEA. Então, tem tratamentos mais específicos, tem terapias do espectro autista. Tá. Então, tem tratamentos mais específicos que precisam ser colocados ali em pauta. Tenho muitas crianças ali que não têm tratamentos específicos em questões de psicoterapia, tá? Mas têm comorbidades. Crianças que não têm nenhum tipo de comorbidade, mas fazem esportes, fazem danças, atividades físicas. Então, restrições alimentares. Tudo isso precisa ser calculado. Então, sempre que chega uma pessoa para mim, seja um genitor, para ofertar, porque precisa ser dito também, tá? Fugindo um pouco do fio da meada, precisa ser dito que existem genitores. Não é o que a gente diz que é a regra, é a exceção. Mas, graças a Deus, eu tenho muitos clientes que são pais que me procuram para regularizar aquela pensão. Olha, eu quero ofertar a pensão para o meu filho. As despesas dele aqui giram em torno de R$2.000, por exemplo. Eu vou pagar 1.000, vou pagar 1.500, tá? Porque eu sei que aquela mãe, ela já tem alguns compromissos financeiros, ela já tem algumas debilidades. Então, eu quero ajudar. Então, mas vale a pena formalizar isso na justiça. Sempre formalizando, tá? Como é que a gente faz esse tipo de cálculo? Via de regra, eu peço sempre ao meu cliente que ele me traga uma planilha de gastos daquela criança. Muitas vezes eu mesma faço a planilha. Eu prefiro porque eu gosto de apresentar de forma pormenorizada ao juiz. Porque sempre que um cliente chega pra gente, tá, ele vai narrar uma história. E eu, enquanto advogada, eu, enquanto profissional meio ali da situação, eu vou transmitir aquela história, tanto para o promotor quanto para o magistrado. Então, se eu começar a fazer uma síntese ali, começar a descrever os fatos que aquele cliente narrou para mim de forma desleixada, de forma não organizada, o magistrado não vai entender o meu pedido, tá? Então, eu peço todos os gastos daquela criança. O que é que você considera, engloba como gasto mensal para uma criança? O aluguel da casa que você mora, tá? Moram quantas pessoas na casa? Mora eu e meu filho. Então, o aluguel vai ser dividido por 2. É proporcional. Existem os gastos que são da criança, os gastos fixos da criança. E os gastos que são proporcionais, divididos pela quantidade de pessoas que residem naquela casa em específico. Então, eu tenho proporcional ao aluguel, a conta de energia, conta de água, condomínio, internet, conta de telefone, celular e feira. Muita gente chega e diz assim, tem genitor que chega na audiência e diz, eu vou pagar para ela morar, eu vou pagar para aquela mulher usar a internet, mas é teu filho que tá ali naquela casa, morando, usando internet, consumindo água, consumindo energia, tá? Então, tudo isso precisa ser colocado. O que mais a gente coloca? Escola,
plano de saúde, terapias que precisam ser feitas fora do plano de saúde. Se o plano não cobre, ou se a gente não consegue ter o que é necessário para a criança ali dentro daquele convênio, a criança precisa de mais. Então, aquilo ali também entra na pensão alimentícia. Meio de transporte. Eu sou uma mãe que não tenho carro, pego ônibus, tá, com meu filho, e eu preciso realmente... nem sempre eu tenho o dinheiro da passagem. Acontece isso. Sim. Então, a passagem é colocada, o Uber é colocado, a gasolina é colocada. Eu vou pagar gasolina para aquela mulher sair de carro, passear, luxar, porque é isso que a gente escuta. Lazer também está incluso, né? Lazer, alimentação, vestimenta. Se eu tenho festinhas no mês que a criança vai, de amiguinhos, eu vou levar presentes. Aqueles presentes também são colocados. Então, tudo é colocado. Obviamente, cada caso é um caso. Cada caso tem uma peculiaridade diferente. E a gente precisa analisar também a possibilidade daquele genitor. Tá? Eu não vou colocar para uma pessoa que ganha um salário mínimo pagar uma pensão de 50% a 60% de um salário mínimo. Sim. Qual é o que é que a gente tem hoje, um padrão aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que pelo menos da maior parte dos casos se utiliza um percentual entre 20% a 30% a 35% do salário mínimo. Tá? São poucos os casos que eu vejo clientes pagarem acima de 35% do salário. Ou dos proventos, ou seja, do rendimento do salário daquela pessoa. Tá? Porque não é só o salário mínimo. Tem contra-cheque, tem olerite, tem pessoas que rodam de Uber